Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui eu vou abordar as semelhanças entre a Superliga Europeia e o Clube dos 13 lá com a Copa União em 1987. Me pedem muito para falar sobre esse tema, não vai ser especificamente sobre o Campeonato Brasileiro, mas entre as organizações que fundaram as suas respectivas competições elitizadas a partir de critérios que são questionáveis. A Superliga Europeia ela foi criada no dia 18 de abril de 2021, criada oficialmente porque ela foi anunciada por 12 grandes clubes, tendo o Real Madrid, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, como presidente dessa nova Superliga. O próprio Real Madrid colocou uma nota. São 3 clubes da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, 3 clubes da Itália, Milan, Juventus e Internazionale, e 6 clubes da Inglaterra, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Manchester City, além do Tottenham. Outros clubes estavam na expectativa de entrarem nessa liga, como o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, o Ajax, alguns clubes de Portugal, Porto e Benfica, mas nesse primeiro momento não entraram. Inclusive a expectativa de que a Superliga tenha 15 times, porque o regulamento, já foi citado o regulamento, ele prevê 20 clubes por edição, sendo 15 membros fundadores e 5 convidados a partir do desempenho na temporada passada, ou seja, ainda faltam 3 membros fundadores que, enfim, devem estar negociando. Essa liga, sem dúvida nenhuma, ou quase isso, né? Acredito eu, melhor dizendo, ela é uma queda de braço dos principais clubes da Europa com a UEFA e com a FIFA ali olhando por trás. Uma briga por poder, por dividendos, porque os clubes querem mais jogos, querem tornar a Liga dos Campeões mais rentável, na visão deles ainda, ou seja, já é o campeonato mais rentável do mundo, e eles querem mais jogos entre os principais times, coisa que acontece na Liga dos Campeões, sobretudo na parte do mata-mata. Isso já é uma discussão de anos. E, independentemente dessa liga ela proliferar ou não, isso é no mínimo uma jogada para fortalecer esse pleito. Mas esse vídeo aqui ele vai considerar que a liga irá proliferar, que essa competição irá existir. É difícil não enxergar paralelos entre a Superliga Europeia, nessa sua criação, nessa gênese, lá com a Copa União, que foi o módulo verde do Campeonato Brasileiro de 87. O critério técnico da gente que acompanha o futebol, ele é primordial na composição das competições, sobretudo numa era moderna. A gente não precisa pegar um exemplo, mas era assim em 1910. Não, vamos falar que não era profissional, numa era com futebol estabelecido, tanto como atividade esportiva, como atividade que gera muita receita e obviamente fortalece, que vira algo cíclico dentro do esporte mundial, sendo o principal esporte, né? A parte dos Estados Unidos, mas no restante dos principais países, ele é o esporte número 1. E o critério técnico é algo que existe há muito tempo. A própria Inglaterra, mesmo quando foi criado o campeonato inglês, já em 1889, eu acho que já existia rebaixamento, ou por ali foi criada a segunda divisão. Quando o Campeonato Brasileiro foi criado lá em 87, a partir do Clube dos 13, foi justamente a questão do Clube dos 13 ele ter feito uma competição só com seus membros fundadores. Curiosamente também tiveram 3 convidados na ocasião. Foram, além dos 13 fundadores, os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, 2 grandes de Belo Horizonte e os 2 grandes de Porto Alegre, além do Bahia, que fechou esse grupo. Foram chamados mais 3 clubes, que foram Coritiba, Goiás e Santa Cruz. E isso não respeitou naquele momento os critérios técnicos que os times tinham, ou seja, quem tinha direito de jogar aquele Campeonato Brasileiro. Não estava se criando uma nova competição, ou seja, isso foi toda uma discussão que acho que vale um vídeo só para isso. Nesse momento agora da Superliga Europeia, dos 12 clubes, por exemplo, 4 nunca ganharam a Liga dos Campeões. O Arsenal foi vice-campeão uma vez, o Tottenham foi vice-campeão recentemente, o Manchester City, que passou muitos anos no ostracismo, mas aí foi comprado, foi adquirido e virou uma potência hoje em dia, mas uma potência ainda até a gravação desse vídeo, pelo menos dentro da Inglaterra. E o Atlético de Madrid, que foi 3 vezes vice-campeão da Champions League. O restante dos outros 8 clubes, somados, eles dão 40 títulos da Liga dos Campeões, lá da edição 55-56 até a edição 20-21. Isso dá 61% de todas as edições, que foram 65 edições. É óbvio que esses clubes pesam demais. Isso não se discute, mas isso não faz com que, na minha visão, que esses clubes eles criem uma competição com lugar fixo. Assim, o Arsenal, que vem capengando assim na Liga dos Campeões, nunca venceu, o vice-campeonato foi há muito tempo, o próprio campeonato inglês não ganha há quase 2 décadas, e de repente esse time tem um lugar fixo numa Superliga Europeia, ou seja, a partir de reuniões, a partir de encontros, de articulações.
assim, não faz sentido. Ninguém está discutindo que o Real Madrid teria esse lugar, mas o Real Madrid precisa conquistar seu lugar, como foi assim todas as vezes que ele ganhou a Liga dos Campeões. Ele tem 13 títulos, e ele sempre ou vinha com o atual campeão, ou era o campeão espanhol, ou então conseguiu a vaga como vice ou terceiro lugar, porque a Liga dos Campeões foi evoluindo. Inclusive, essa própria evolução já foi uma discussão antiga, porque o nome era Copa dos Campeões. Só os vencedores dos campeonatos nacionais competiam. Aí, justamente essa discussão, mas num sarrafo bem menor, ele existiu, e os clubes começaram a ganhar, com a UEFA cedendo a criação de uma Liga dos Campeões, que aí bota o vice, alguns países têm direito até colocar o terceiro, quarto colocado, enfim, mas sempre com critério técnico para que você disputasse a competição e eventualmente a conquistasse. Sem isso, eu acho que falta, assim, que fica muito difícil, é muito excludente. E aí você tem, existem vários paralelos. Mas o futebol norte-americano é assim, com a NFL, com a NBA, com, enfim, a NHL, todas as ligas elas são fechadas. Mas veja só, um país de quase 400 milhões de habitantes tem lá uma liga com 30 times. Qualquer outro time que se crie não pode entrar, ou você tem que negociar, você tem que comprar a franquia, que é uma relação completamente diferente. Tipo, passou muito tempo sem a cidade de Los Angeles, a cidade mais importante do lado pacífico dos Estados Unidos, do Oceano Pacífico, e de repente não tinha nenhum time na NFL. Aí chega alguém, compra a franquia, constrói o estádio e o time volta a ter. Detalhe, chegou a ter 2 times no passado, tinha o Raiders e tinha o Rams. Aí de repente os 2 mudaram de cidade, de repente compra um para voltar, já vira o Chargers, enfim. É uma zorra danada, o Raiders já foi para outra cidade. É uma relação diferente. Que economicamente dá certo, dá, mas dentro de um outro prisma, que não é o que a gente acompanha o futebol. A gente acompanha uma lógica onde seu time, se ele vencer o campeonato, ele vai para outro canto, se ele tiver um desempenho ruim, ele é rebaixado, ele luta para retomar a sua condição, e é um sistema de futebol. Passar por isso simplesmente para gerar, não vai ter 3 bilhões, ninguém tá questionando a dificuldade, ou a benesse, melhor dizendo, que esses clubes teriam em fazer isso aí. Mas quantos outros não seriam preteridos? E é assim que aconteceu em 87. O campeonato do módulo verde, a metade, ele foi um sucesso, a média de público foi de cerca de 20 mil pessoas. Mas aquilo ali preteriu gente que era para estar ali. Assim, você pode passar o dia inteiro falando, mas você não vai achar um argumento que diga que o Guarani, o vice-campeão brasileiro de 86, não deveria estar em 87, no Campeonato Brasileiro de 87, você entendendo aquilo como Campeonato Brasileiro de 87, claro. Não existe argumento. O cara tem que ser assim, tem que criar uma fantasia para dizer, não, o Guarani não era para estar não, porque não tinha torcida. Então não faz assim o menor sentido. Essa questão do critério técnico, ela define. Ela sempre definiu, há décadas é assim que se define essa questão, e a tendência é que continue na Libertadores, assim na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, e nos anos onde isso não aconteceu, sempre gerou uma rusga. Volta aqui para a Copa do Nordeste, em 2001, quando foi criada a Liga do Nordeste. A Copa do Nordeste teve uma edição em 94, patrocinada pela Federação Pernambucana, lá em Alagoas, e foi colocado os melhores clubes, se criando uma disputa e sem uma certeza de critérios técnicos. Avança para 97, já passaram os campeões estaduais, os vice-campeões estaduais, e foi assim até 2000. Quando chegou em 2001, se criou a Liga. E naquela ocasião, a Copa do Nordeste não tinha o Maranhão e o Piauí, por uma divisão da CBF, eram 7 estados. Maranhão e Piauí jogavam a Copa Norte, que existia na época. E em 2001, se criou um modelo enorme, de sucesso, que foi uma espécie de Superliga Europeia naquele momento. Se pegou os grandes de todos os estados, como agora faltou a Holanda, faltou Portugal, faltou a Alemanha. Em 2001 não faltou nenhum estado. Porém, dentro dos estados existiram algumas injustiças. Não em relação aos principais clubes. De todos os estados foram contemplados. Mas clubes, de repente, clubes do interior, clubes menores que teriam feito uma grande campanha não disputaram. E houve aquela queixa na época e aquela mudança ela foi efetivada já em 2002. O campeonato ele passou a ter o rebaixamento. Não acabou acontecendo porque a Copa do Nordeste ela parou pela CBF, ela foi parar na justiça, tanto que ela voltou agora só em 2013, teve um rolo danado, mas em 2002 caiu o Confiança, foi rebaixado na ocasião, e o campeão da segunda divisão, porque foi chamado de torneio seletivo na época, foi o Corinthians Alagoano, que acabou vencendo a segunda divisão, ganhou o acesso, mas não disputou a competição. E todos aqueles times de 2002 já estavam, mesmo os fundadores, já estavam suscetíveis ao rebaixamento. Ou seja, com um ano foi um sucesso a competição, mas dentro de uma lógica equivocada. Mas no ano seguinte já se mudou isso. Nesse momento da Superliga Europeia, é algo perene. Os 15 fundadores, 12 mais 3 que ainda vão entrar, e 5 vagas anuais.
não existe, pelo menos essa primeira nota do Real Madrid, ela não dá qualquer sinal de mudança nesse cenário. E isso eu acho assim, algo absurdo. Já a Copa do Nordeste 2001, mesmo sendo sucesso, o módulo verde do Campeonato Brasileiro, mesmo dentro daquele módulo verde, sendo um sucesso econômico nessa visão, mas eles enfrentaram problemas. E problemas onde você sabia, na concepção, de que seriam problemas. Então, assim, até quando saiu essa notícia, eu falei, que história repetida, porque é muito difícil que você não observe aspectos semelhantes. De repente, a gente está falando são apenas 3 países nesse primeiro momento, mas o Leicester ganhou o campeonato inglês. De repente ele ganha, ele poderia ser um dos 5 favorecidos para entrar no ano seguinte, aí de repente continua tendo uma boa campanha, aí no outro ano ele já não vai. Aí o Arsenal, que não pega nem G4 no campeonato inglês, continua tendo lugar fixo. Não faz sentido. Assim, não é justo. Aí você colocar alguns... Na própria Espanha, outros times já tiveram muito sucesso. O Valência foi 2 vezes finalista da Liga dos Campeões, lá em 2000, 2001, faz muito tempo, mas eu até lembro dessas finais. Isso dificilmente vai acontecer. Sem contar que em algum momento vai ficar o que é que vai valer o campeonato europeu, né? Se vai ser o campeão da Superliga ou o campeão da Liga dos Campeões. Eu até brinquei assim, isso é bom ter no regulamento e que todo mundo lê no regulamento para que depois não tenha qualquer discussão do que é que está valendo, porque foi o grande problema. O regulamento estava claro, tentaram passar por cima, deu no rolo. Enfim, eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso. Mas, já passando aqui de uns minutos para estender mais um pouco sobre isso aqui, esse primeiro vídeo ainda vai chegar outras informações. Eu quis fazer um vídeo logo sobre isso, porque acho que a notícia que saiu sobre a criação da Superliga, ela já tinha um conteúdo relevante sobre os clubes que a compõem, o quanto vai fazer, 3 bilhões vão receber, ou seja, na hora que eles apresentaram já com fundo certo, com investimento para fazer, tanto na infraestrutura, até em modernização de arenas, porque eles querem um produto de primeira linha, quanto o desenvolvimento da competição, todo o regulamento, já colocaram tudo certinho. Mas eles esqueceram de um ponto, inclusive, assim, não vou dizer que as redes sociais estavam contra, porque assim, não tenho como mensurar isso tudo, mas eu vi muita gente contrária do Brasil e até tuitado, gente compartilhando que estava da própria Europa contra essa medida, porque ela acaba por criar um torneio cujo viés esportivo vai ser muito reduzido. Os 13 títulos que o Real Madrid tem na Champions League, eu acho que eles vão ser menores do que esse da Superliga? Eu não imagino. Sem contar que ainda tem aquela questão, na Superliga você pega um mata-mata, você pega de repente um time do país que dificilmente... Nesse caso você vai encontrar todos os anos, você vai estar lá o Liverpool e um vai ganhar. Em algum momento, vamos supor que essa Superliga dure 10 anos. Esses superclubes, que de repente estão sempre ali disputando, semifinal, o cara fica ali, o cara vai se acostumar a ser o 10º colocado da Superliga Europeia, a ser o 12º, porque são 20 times. A Superliga Europeia vai ter o seu lanterna, ou seja, um superclube desse aí vai ser 20º lugar. Olha assim, então até nessa questão da atratividade, em algum momento, os caras, no caso, esses times vão ter que perder um pouco do costume, até por toda, inclusive, a ameaça, né? Mas essa ameaça de tirar de liga, tirar os clubes das ligas nacionais, por parte da UEFA, de sanções, de não ter jogadores convocados, coisas do tipo, eu acho que isso é tudo... É uma política nesse momento, porque também, assim como lá em 87 não era interessante tirar o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Grêmio, óbvio que não era interessante limar aqueles clubes do calendário, claro que não era, não foi o caso, também não seria agora, não é do interesse de ninguém que o Barcelona não jogue, o Barcelona de Messi, que a Juventus de Cristiano Ronaldo, que o super time do Manchester de Guardiola, que esses times não joguem, que sejam excluídos, não vai acontecer assim, me surpreenderia demais, mas o meio termo, nesse caso, sempre se discute isso. Vamos chegar ao meio termo. Eu acho que nesse caso tem que ser um pouco além do meio termo. Eu acho que tem que pender para o lado. Precisa haver um critério esportivo. Se quer criar uma liga, você precisa ceder em alguns pontos. No Brasil, o modelo mais recente que a gente teve foi a Primeira Liga. Não, que não tem problema de existir. A Primeira Liga ela era um modelo semelhante à Liga do Nordeste, só que com outros estados. Embora o Ceará tenha até sido convidado na última edição. Qual foi o problema dela? Ela não teve força suficiente para se impor no calendário, ela aparecer nas brechas. Essa Superliga Europeia, talvez ela entrou já tendo essa força, para dizer, eu quero jogar nessa data e a outra data vai ser o time reserva, o time misto, enfim. A Primeira Liga, ela teve 2 edições, uma vencida pelo Fluminense e outra pelo Londrina, ela não teve isso, ela foi encaixada, ela foi espaçada, tipo a primeira fase, a segunda fase era meses depois, enfim. E acabou não prosperando. Mas a ideia dela, dos clubes quererem fazer um torneio, isso a lei permite, inclusive. Mas, no momento em que você elimina critério técnico, critério de acesso à competição, e você pega exemplos, mas é assim, eu acho que você acaba o seu argumento.
A Copa do Nordeste não é assim. Nem o campeonato. Eu estou falando aqui, acredito pra gente, todo mundo torce por times brasileiros. Todas as competições que a gente disputa tem esse critério. Todos elas. O estadual, na segunda divisão, leva a primeira leva a Copa do Brasil, o brasileiro é escalonado por divisões, você vai para Libertadores ou vai para a Sul-Americana, depois pode ir para o Mundial, enfim, você pode ir para qualquer competição. E o ranking é um critério técnico também, como a Copa do Nordeste tem 20 times, 20 participantes, 11 por ranking, 9 por títulos estaduais. Eu acho um exagero, eu acho que era para ser pelo menos uma inversão disso. 11 por estaduais e 9 por ranking. Eu acho o número de vagas por ranking um exagero, mas o critério técnico você questiona o critério técnico, mas ele está ali. O que não pode é não existir um critério técnico. O que não pode existir é uma vaga fixa, independentemente do que esse clube venha a fazer. Nesse ponto, eu acho que essa Superliga ela entra muito mal. E nesse caso, acho que não parece... Eles vieram de forma tão fundamentada que acho difícil que eles vão ceder em relação a isso. Mas, caso não cedam, eles vão criar um torneio que vira Globetrotters, né? Aquele cara de basquete que faz evento e tal, que no fim das contas... Você está em 19º, 20º, não faz diferença, está garantido no ano que vem, não vai para lugar nenhum. Não foi a melhor ideia, não. Já tivemos exemplos aqui, o Campeonato Brasileiro mudou quando o Clube dos 13 foi criado. O primeiro ano não era para ter rebaixamento, mesmo no modelo do Clube dos 13, porque lá no começo eles queriam fazer o campeonato só com 13 times. Era os 13 fundadores, turno e retorno, e só 1 ou 2 anos depois é que teria o cenário. Mesmo quando teve toda a confusão de 87, ainda assim, para a composição do Campeonato Brasileiro de 88, ficou acordado que os 16 do verde jogariam e os 8 do amarelo jogariam, totalizando 24 clubes. Ou seja, no fim das contas, quem jogou o módulo verde jogou sem menor... o Corinthians até foi o último colocado. Sem o menor risco de queda. E aí, não é assim. O sistema de acesso e rebaixamento do Brasil, que foi criado em 88, não permite isso. A única vez que isso ficou perto, e também foi um erro que durou um ano, já foi mudado, foi o Campeonato Brasileiro de 93, onde fizeram em 4 grupos. Nos grupos A e B, que já tinha sido campeão brasileiro ou vice, não poderia cair. Se criou um critério técnico bizarro, mas você tinha um critério técnico ali. É isso que eu estou falando, você pode questionar o critério. O que não pode é não ter. O de 93 foi bizarro e só durou um ano. Ou então, como já teve até 98, 99, que era até um sistema da Argentina, que você pega os últimos anos e divide, faz uma média ponderada, dava uma confusão danada, inclusive deu aquela confusão que foi bater na Copa João Avelange, mas o critério técnico estava ali, o critério técnico sempre esteve ali. Na hora que você tira, você deixa de ser esporte, vira o entretenimento puro. E assim, futebol é entretenimento, mas futebol é esporte. Para ser esporte, ele precisa ter regras estabelecidas, e não acho que passar por cima delas, enfim. Acho que já estou até ficando um pouco repetitivo, o vídeo já está longo, vou deixar aqui, encerrar por aqui, e a gente continua esse debate, até para ver se faz um vídeo depois abordando outro tema ainda sobre esse assunto, e deixa a opinião aqui para a gente fazer um debate, beleza? Valeu, galera, um abraço a todos.